Boa noite, meus degenerados. Sejam bem-vindos novamente ao canal 10 mais fundamentalista do Brasil. Radix morreu, mas passa bem. Nesse vídeo vamos falar sobre a queda que aconteceu nesse domingo. Eu sei que teve gente que nem percebeu, teve gente que ficou desesperada. Então vamos entender um pouquinho do que aconteceu. A capa do vídeo não é clickbait, tá, pessoal? Fica até o final para você perceber o motivo. Então deixa seu like, seu comentário e logo após a vinheta a gente vai explicar um pouquinho o que aconteceu com a Radix nesse domingo. Bom, pessoal, para ficar mais fácil entender para quem não é dev, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que você trabalha em uma escola e o seu trabalho é registrar em um grande quadro negro todas as atividades extracurriculares nas quais os alunos estão envolvidos. Durante todo o dia, as pessoas entram e olham para o quadro negro para descobrir o que diferentes alunos estão fazendo em um determinado dia. Os alunos podem colocar um pedacinho de papel e uma caixinha contendo seus nomes e uma atualização sobre sua participação em uma atividade. Por exemplo, uma série de folhas pode dizer: Alice agora está jogando hóquei às segundas-feiras. Ou Bob agora joga futebol às terças-feiras. Ou então ainda, Alice agora joga hóquei às sextas-feiras. A mesma Alice, o mesmo esporte, porém outro dia. Você tem um assistente fiel que retira os papeizinhos das caixas um por um, numera cada um deles e depois entrega a você. Você fica diante do quadro negro e sempre que seu assistente entrega um novo papelzinho, você ajusta a grande lista de alunos no lado esquerdo do quadro negro para refletir o status de cada um, o status mais recente de cada um, das atividades de cada um. Então, no nosso exemplo, você começaria escrevendo duas novas linhas: Alice, hóquei, segunda, e Bob, futebol, terças. Quando então você visse que Alice mudou o dia da semana que ela joga hóquei, na terceira folhinha, você pegaria um pouco da fala da linha da Alice e reescreveria para dizer Alice, hóquei, sexta-feiras. Você apagaria o segunda por sexta. A lista mestre não importa que a Alice jogava hóquei nas segundas-feiras, ou seja, não importa, o que importa é que agora ela joga nas sextas. O mais importante é que ela joga nas sextas. Assim que você atualizar a lista, você anota o número do recibo do lado direito do quadro negro, para mostrar que o manuseou e devolve o recibo ao seu assistente, que o armazena com segurança em um arquivo lá qualquer. Os alunos estão constantemente embaralhando suas atividades com novas folhinhas, e há muito espaço no lado direito do quadro negro. Então, todas as noites, antes do seu assistente sair, eles apagam a maior parte dos registros antigos. Já usei estes recibos. Ou seja, você tem vários recibinhos novos que vão chegando a todo momento e você está registrando os números todos deles. Mas o que você se importa é com o último, né? A última atualização. As anteriores vão para o arquivo. Porém, uma certa noite, seu assistente estava lá meio bêbado, ficou confuso. E ao apagar o lado direito, apagou algumas coisas das linhas mestres, ou seja, ele apagou a informação sobre a Alice, que a Alice jogava. Ele foi apagar só o número do recibo e apagou tudo. Passou o apagador direto no quadro. Estava bêbado. Na manhã seguinte, quando você e seu assistente chegam no trabalho, você vê que há algumas linhas apagadas. Não deveria haver nenhuma linha apagada, o quadro deveria estar inteiro até que tivesse atualizações. Você então para de aceitar novos recibos e tranca a porta para que ninguém possa entrar e consultar as atividades dos novos alunos. Primeiro você quer ter certeza de que reflete com precisão a realidade. Ninguém pode ver o quadro errado e tirar uma conclusão errada. Então você trancou a sala, ninguém vai ver o erro. Acontece que se você olhar com atenção, ainda vai poder ver os nomes dos alunos, cujas linhas foram apagadas. Portanto, não há muito trabalho necessário para colocar as coisas em ordem. Você vai lá, olha contra a luz ali, o que estava apagado e reescreve eles. Você e seu assistente, então, vão até o arquivo contendo o conjunto ordenado das folhinhas, né? Que toda vez que você registrava, ele guardava a folhinha. E examina todos os papéis para repetir o histórico, até que você possa montar uma lista novamente, uma lista certinho, sem o valor apagado. Porque você já sabia que existia um valor apagado ali, você conseguia ver onde ele estava apagado, mas você não sabia qual era o valor correto. Mas você foi lá e pegou todas as fichinhas para olhar de novo qual era o valor. Em seguida, você ergue uma pequena barreira entre o lado esquerdo do quadro, onde estão as atividades, e o lado direito do quadro, onde estão os números dos recibos. Porque se o animal do seu assistente tiver bêbado e for apagar, ele não consegue, né? Porque ele vai bater o apagador.
do lado. E vocês dois destrancam a sala e anunciam que estão de volta aos negócios. Ou seja, o que aconteceu aqui? Você tinha uma lista que era feita por folhinhas numa caixa dos alunos. Porém, você tinha que anotar o número dessas folhas junto com o estado das atividades de cada um todo dia. E no final apaga as listas que não eram necessárias, né? Fica só com a última lista, o número da última lista anotada. Aí o animal foi lá e apagou tudo. Então, para relacionar essa pequena história, os pedacinhos de papel, né, que ficavam lá registrados um a um e não eram necessários todos, são os recibos de transação. Eles vão lá pro arquivo, né? O quadro negro é o armazenamento de estado de execução de um nó, ou seja, é o estado que o nó está executando, ou seja, o meu quadro negro é o meu estado ali da rede. O apagamento excessivo do assistente é o bug. Então, qual foi o bug aqui? O assistente chegou, era para apagar só um número de transação antigo e apagou junto a informação do estado do nó. Esse foi o bug que aconteceu. Bloquear a caixinha dos alunos e a sala faz com que todos os nós e os gateways parem corretamente após reconhecer que existe um problema. Ou seja, na hora que eu tanquei a sala para ninguém ver o meu quadro negro e para ninguém colocar mais folhinhas na caixa, isso aí é análogo à rede parando de executar os nós. O processo de reconstrução das linhas apagadas é como o armazenamento de estado foi restaurado para o momento correto. Ou seja, a rede ela foi erroneamente apagada por um bug e tiveram que ir lá e reconstruir a parte apagada. Reconstruíram como? Da cabeça? Não, reconstruíram baseado nas transações que estavam lá no arquivo. Ou seja, baseado nas folhinhas que estavam lá no arquivo guardado, porque a partir de todas as transações você reconstrói o último estado da rede. Desbloquear a sala, né? Abrir novamente a sala após ter colocado uma parede ali no quadro negro para o cara, meu assistente, não apagar, é o equivalente a ter validadores o suficiente com correção no consenso para a rede voltar a funcionar com segurança. Agora, essa foi a historinha, acho que deu para entender mais ou menos. Vamos agora ao relato técnico, né, pessoal? Bom, esse aqui é o relatório post-mortem, né, na Radix, quando ela caiu. Vamos ler aqui um pouquinho. O sumário executivo, né? Baseado na. Vou tentar fazer paralelos com a historinha que eu contei agora. A mainnet ela estava aqui na época 51.816, os validadores estavam performando o estado normal da rede, né? Tem uma atividade de limpeza. Existe um momento da rede que ela faz uma limpeza de dados desnecessários antes de começar a próxima época, né? Então aconteceu um bug, né? Que levou ela a um estado extremo que a rede não soube, que o validador não soube lidar. Qual foi esse estado extremo, né? Erroneamente deletou algumas das informações que eram necessárias para o estado de armazenagem. Ou seja, a limpeza do nó deletou coisas que deveriam estar no último estado de armazenagem, o estado definitivo. As mudanças essas mudanças, né, elas foram detectadas já em uma época e fizeram com que os validadores cessassem as operações quando perceberam que estava corrupto, porque pior do que corromper operações seria seguir com as operações corrompidas, né? Isso invalidaria a rede. Acontece em outras redes, né? Você faz um fork da rede. Na Radix isso não ocorre, ele simplesmente parou as operações. Por isso que a gente também não tem que ficar esperando 1 zilhão de confirmações de blocos para ter certeza, visto que não vai haver ramificações. Então, os validadores pararam as operações, parando o validador, o consenso para, e o consenso parado, o gateway parou também. Isso tudo definido pela rede. É um mecanismo de segurança. Quando para uma coisa, vai parando tudo em cascata, porque você não tem como continuar com coisas funcionando na rede sem os validadores ou sem o consenso estar funcionando. Alarmes automáticos ressoaram, né, para os membros do time. E a causa raiz do incidente foi detectada mais ou menos 4 horas depois do início, né, desse problema. A causa raiz foi justamente essa: um erro aqui num evento extremo de limpeza das atividades do Node. Limpeza de dados que eram desnecessários e acabou limpando dados em excesso, né? Foi um erro aí como se fosse um índice incorreto que fez deletar mais coisas. Então fizeram um Node 1.0.5 e liberaram o fix, né? Ou seja, eles atualizaram o Node colocando esse bloqueio. Na nossa historinha ali era
uma parede no meio do quadro negro que separava os índices das folhinhas com as atividades que não deveriam ser apagadas enquanto você apaga o outro lado. Aí eles, acho que deu para entender um pouquinho, ainda vou falar um pouco mais na técnica, lições que eles aprenderam. O incidente ocorreu no pior dia e tempo imaginário possível para o time estar pronto. E ainda assim foi restaurado em 12 horas. Aqui, para palhaçada, né? O pior dia horário. Não existe pior dia horário, não, meu amigo. Olha só, eu trabalhava em petróleo. Era merda para tudo que é lado, não existe horário. Você não pode me meter uma empresa, mexer com bilhões de dinheiro das pessoas e dizer o pior dia horário imaginável. Não, não existe o pior dia horário imaginável. Então o seu time, meu amigo, ele tem que ter parte da equipe que dorme num horário, escala. É um país que o fuso horário é um, outro país que o fuso horário é outro. Porque esse papo, o pior dia horário possível, não cola. Corta isso aqui, porque pra mim é palhaçada, o pior dia horário. E foi restaurado em 12 horas. 12 horas era uma multa gigantesca lá na minha empresa, eram milhões, né? Eles não perderam nada. Então, estilo 12 horas é um lixo, é um inferno, todo mundo é demitido. Então, não vem com esse papinho aí passando esse paninho, não. Mas tudo bem, é só eu dando uma surtada. No final do vídeo vocês vão entender meu surto. Que é também o motivo de eu não ter feito esse vídeo ontem, que senão eu ia falar baboseiro. Vamos lá. Os loads corretamente identificaram o estado em apenas uma época. Isso aqui é muito bom também, lições aprendidas. Muito bom, isso aí era exatamente o esperado da Radix. Ela não poderia seguir com dados incorretos, ou seja, dados apagados, senão ia ser um problema enorme, sua transação ia literalmente sumir, você perderia a sua Radix. Eu, inclusive, nesse momento estava mintando NFTs, poderia ser o caso, se ela seguisse, poderia ser inclusive uma transação minha, que foi e não veio e sumiu meu NFT, o NFT simplesmente desapareceria da rede, algo assim. O consenso foi corretamente bloqueado, como queriam, os gateways foram corretamente bloqueados, como queriam, e nenhuma transação foi perdida. Excelente, cara. A rede caiu, nenhuma transação foi perdida. Lembrando que isso não foi um ataque. Tem redes que caem e voltam rápido, por quê? Porque foi um ataque. Fez um ataque, a rede caiu, reiniciou a rede, pronto, não teve atualização, não teve nada. Isso aqui foi um bug. É bom e ruim ao mesmo tempo. Eu achei bom. Aqui para corrigir a rede, né? Coisa que aconteceu na Ethereum há muitos anos atrás, quando teve aquele hack lá, eles voltaram à rede. A Radix não voltou, não precisou voltar, não precisou construir transação, não precisou criar uma transação manualmente e inserir. A inserção manual que foi feita foi apenas pegar os TXID, né? E incluí-los novamente, ou seja, você não montou um TXID manualmente e inseriu no Node. É diferente. Você recolocar o mesmo TXID que já estava ali e foi apagado é uma coisa. Você digitar manualmente os recibos da rede é outra. Isso aí você teria que confiar na pessoa, ou seja, isso não foi necessário. Os recibos continuavam registrados, que eram os TXID. E o funcionamento da lei da rede foi automaticamente restaurado quando tinham 2/3 dos validadores online. Um bom ponto. O que aconteceu também, o outro ponto que eles aprenderam, que quando forem testar a rede, eles têm que fazer um teste à frente, né? Quando eles estão testando as redes, eles sempre iniciam a rede do zero, do índice zero, e vão testando. E aí, para o teste em algumas horas e nunca chegam ao final da rede, né? Ao final não, ao final dos diversos índices que compõem ali o algoritmo da rede. Por quê? Porque isso aqui eu vou mostrar ali mais embaixo, ocorreu exatamente com um índice 255. Por isso que essa parte aqui está falando sobre testar à frente, para ir mais a fundo no problema. Às 22h26, o horário TC, né, foi o fim da época 51.816. Até aí, tudo chuchu, beleza, tudo certinho. Então, para começar a época 51.817, eles foram fazer a limpeza desses índices, né? Que no nosso exemplo, fazia a limpeza das folhinhas que tinham lá. Não precisava daquelas folhinhas todas e ia manter só o número da última folhinha. E aí, como os validadores começaram a limpeza. E essa limpeza envolve aí um índice qualquer, né? Deleting Partition 255. A partição 255, vou chamar de índice, tá? Que era um tracker, né? Era o número do recibo dessa entidade aí para deletar. Porém, um bug, né? Como isso aqui era um caso de fronteira, né? A partição número 255 é a última. Depois dela retornaria a primeira partição. Nunca tinha sido feito na prática. Era matematicamente estava lá, estava no algoritmo, mas nunca chegaram nisso aqui na rede Babel. E um problema
no algoritmo, lá no cálculo, fez com que, ao calcular com o último índice da sequência, fosse deletado coisa a mais. Ou seja, no nosso exemplo, além de deletar os índices da folha, o cara veio com o apagador e deletou o próprio estado da rede, o próprio estado do node, o próprio resultado das transações. E aí foi quando a rede parou e esse estado não foi propagado. Entendeu? Aí ele fala aqui, note que esse bug nunca foi encontrado antes na rede de teste, justamente por quê? Porque essa partição só ocorre uma vez a cada 100 épocas. E eles teriam que ter 255 vezes 100, que daria 25.500 épocas. A primeira vez que isso aconteceu seria na época 25.500 e algo. Só que estávamos em Olímpia, o bug não pegava em Olímpia, o bug pegava em Babylon. E quando ele chegou aqui em Babylon, o fim da época Olímpia foi 32.718. A gente foi e recomeçou. Então esse bug ia chegar no índice 255 de novo, lá perto da transação 51, que é 25.500 vezes 2, né? Porque já tinha virado o índice uma vez em Olímpia. Lá foi justamente quando aconteceu, 51.816. Não deve ter sido 51 exatamente, porque em algum momento aí da rede, lá no início de Olímpia, eles devem ter resetado manualmente por algum motivo. Então, nesses prontos, tudo estava correto, mas o estado de execução não ficou alinhado com a realidade. Tudo estava correto, ou seja, os validadores aceitando transações, porém, podendo propagar tudo, o gateway funcionando, porém, estava fora de realidade e em apenas uma época a rede percebeu e abortou tudo. É melhor realmente você, numa rede financeira, você abortar e derrubar do que você propagar informações incorretas, porque se você vai um ativo embora, já era, filho, o prejuízo é maior. Aí chegou a época 51.817, ou seja, uma época depois aqui, ó, e abortou a execução para prevenir futuros danos. Aqui às 22h31 foi a última transação aprovada lá, perto do final da época. E então, logo na sequência, às 22h33, os serviços de gateway pararam. Como eu falei, né, a transação deu problema no estado lá do Node, pararam as transações, pararam o gateway, parou a propagação, foi parando tudo. Aí agora esse aqui daqui levou mais ou menos 4 horas para eles resolverem o problema. 22h33, eu estava usando isso aqui, era realmente 8h30, foi a hora que eu estava mintando NFT, tá correto. Tô querendo ver aqui se esses valores não são mentirosos. Não tem porque mentir, então é verdade. Eu tava mintando NFT nessa hora, realmente nesse horário, quando eu comecei a ter problema. Então, às 2h30 da manhã, horário TC, tá? Eles identificaram esse problema, né? Esse problema aí no índice, que gerava o delete de informações de estado que não deveriam ser deletadas. 7h45 conseguiram identificar a solução, fizeram alguns testes na solução e às 8h46 liberaram o Node 1.0.5, que tinha esse bloqueio, ou seja, não seria possível apagar além dos índices. Lançou e aqui ó, foi em 15 minutos. Em 15 minutos, 25% dos Node Runners já estavam funcionando. Muito interessante isso, pessoal. Foi bem rápido em 15 minutos. Depois levou aqui mais uma hora, já tinha 2/3 dos validadores funcionando, 66%. Mas nesse momento aí a rede ficou um pouco lenta, por quê? Porque os outros 1/3 que não tinham atualizado, eles estavam recebendo requisições, né? E aí eles acabavam não respondendo às requisições e até dar timeout, né? Até aguardar o tempo de espera. Como tinham muitas requisições indo para validadores que não estavam funcionando, acabava que aumentava a latência da rede. Porém, como tem poucas pessoas usando, a partir desse momento aqui já dá para usar relativamente tranquilo a rede. Às 10h15, o TC, os serviços de gateway foram restaurados. Gateway é o que manda lá as informações para a carteira, você já podia ver na sua carteira, o pessoal ficou desesperado, dizendo que sumiu tudo na carteira, é porque o gateway saiu, né? O gateway é onde você vê ali os resultados os estados da rede, né? Conecta os dApps e tudo. E às 3 horas da tarde, a rede estava operando normalmente. Então levou aí menos de 24 horas, aí, mais que 12 horas e menos que 24 horas para a rede funcionar normalmente. Bom, pessoal, minha visão sobre isso. Tecnicamente falando, para mim, Radix não perde fundamento,
Tá interessante, foi é um bug que é bom ver agora, todas as redes vão passar por bugs, né, pessoal? Eu fiquei até confiante porque a resposta foi rápida, eu reclamei ali que eles não deveriam dizer que foi o pior momento, porque não existe pior momento, quando você tem uma responsabilidade dessa, não existe pior momento, tá? Não existe isso, então não meta essa, mas enfim, independente disso, teve uma resposta rápida, visto que era um bug, identificaram o problema, resolveram o problema e lançaram a solução. Não foi um ataque e também os node runners, a comunidade foi direto. Pô, a Radix é uma comunidade pequena, porém muito unida, então tudo se resolveu. Isso aí não é caso para mim vender Radix, para eu perder a confiança no projeto. O projeto segue muito bem. Na verdade, isso aí aumenta a minha confiança. Eu achei a queda muito baixa, a queda de preço foi muito baixa para esse problema. Infelizmente, as pessoas nem notaram o problema. Isso indica que tem pouco uso. Mas como eu disse, a comunidade foi essencial, né, na hora de restaurar. Ou seja, os Node Runners também fazem parte da comunidade. E agora, explicando a capa. Não é clickbait a capa. Algumas coisas vão mudar no canal. Não a curto prazo segue normal aí, as lives guardando a Radix, os projetos da Radix. Mas mas no médio a longo prazo eu vou tentar mudar sim. Não vou discorrer aqui o motivo. Não vem ao caso, besteira. Mas tô aqui com a Radix, estou nos grupos da Radix, estou em tudo da Radix. Não vendi nada. Essa queda aqui não me afetou em nada, pelo contrário, eu compraria mais para colocar lá na Gable, que está pagando bem. Minha live com o Davi ontem eu fiz uns cálculos ao vivo, está pagando muito bem. Eu talvez até compre mais para botar lá. Mas o motivo da live não ser. Da capa do vídeo não ser um clickbait. Vai aparecer aí nas cenas pós-créditos, não vou discorrer, mas sempre que tiver informação nova eu boto só os fatos aí nas cenas pós-créditos. Quem quiser ver, vê, quem não quiser ver, não vê. É besteira. Mas enfim, um abraço, muito obrigado, desculpe qualquer coisa aí, estamos na atividade, deixa aí seu like, seu comentário que ajuda e acredite, estamos precisando muito. Esse vídeo saiu porque realmente a gente quer fazer acontecer. Então, o seu like, o seu comentário é a única forma de ajuda que a gente recebe aqui. E também, claro, da galera que compra o Xiscão, e vai continuar sendo assim.